Olá, quero mandar um abraço para vocês que estão me acompanhando aí no Facebook, a turma que me acompanha no YouTube, o pessoal que sempre entra aí nos links que eu coloco nos grupos de notícias da TV Del Rey. E hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito legal, que é sobre quem ganhou no debate para presidente, segundo turno, Lula e Bolsonaro. Olha, eu vou dizer para vocês que o Bolsonaro ganhou. Você, é Bolsonaro, ele é Bolsonaro. Não, peraí, vamos devagar, cara. Hoje existe uma falência, né, do jornalismo brasileiro. É uma coisa impressionante, porque existe duas bolhas hoje. Existe a bolha Bolsonaro, existe a bolha anti-Bolsonaro. Eu nem diria que é a bolha Lula, a bolha esquerda. Existe a bolha que apoia Bolsonaro, que se identifica com Bolsonaro. E existe a outra bolha que detesta Bolsonaro, que quer derrubar o Bolsonaro, que vê o Bolsonaro como uma grande ameaça. Então, é a esquerda? Não, não é nem tão a esquerda, tá bom? É essa bolha. Então, o que acontece? Todos os jornalistas que estão trabalhando dentro dessas bolhas, eles estão mais ou menos fechados na sua opinião, não é? E é quase intransponível você achar que você consegue convencer alguém dessas bolhas a pensar diferente. Por exemplo, hoje o jornalismo ficou uma coisa muito assim de opinião. Não é mais o fato que é importante, é a opinião, é a narrativa, é a versão que é dada, tá? Tanto do lado Bolsonaro quanto do lado contra Bolsonaro. Eu não vou dizer que é o lado de esquerda pró-Lula. Eu não diria nem tanto que tantas pessoas querem votar no Lula, né? Existe o eleitor que quer votar no Bolsonaro e o eleitor que não quer que o Bolsonaro ganhe. Vamos colocar que esse eleitor é o eleitor do Lula. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem as duas bolhas, tá certo? E quando, por exemplo, a Jovem Pan, que está dentro da bolha do Bolsonaro, embora ela coloque lá, às vezes, algum repórter que defenda, né, uma opinião favorável, né, ao lado antibolsonarista, mas ela é extremamente bolsonarista. Eu vejo isso porque eu gosto de assistir a Jovem Pan, ela é extremamente bolsonarista, né? E o que acontece? O público que assiste a Jovem Pan é um público que se identifica com o bolsonarismo. Agora, quem assiste Bandeirante, UOL, Folha, Globo, UAI, Estadão, esse pool de jornalismo, esse consórcio de jornalismo, né, é o grupo anti-Bolsonaro. Então, a bolha. As pessoas que assistem esse programa é a bolha que gosta, se identifica com essa narrativa anti-bolsonarista. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro vai na Jovem Pan, ou fala na Jovem Pan, ele está falando para o seu público, ele está chovendo molhado, tá certo? Quando o Lula vai no Globo, vai na UOL, vai no Brasil 247, né, que é extremamente esquerda, né, é toda a narrativa, toda voltada para a esquerda, em outros aí. Então, quando o Lula vai lá, ele vai estar falando para os seus, é chovendo molhado. Tanto quando o Lula fala na Globo, nesses outros meios de comunicação, UOL, Folha, ele está chovendo molhado, ele não está agregando. E quando o Bolsonaro fala na Jovem Pan, ele não está agregando, ele está chovendo molhado. Mas quando, por exemplo, o Bolsonaro ele vai dar uma entrevista na Globo, ou ele vai participar de um debate na Globo, ou vai participar de um debate na Bandeirante com esse consórcio de UOL, Folha, né, e papapá e Diaba 4, o que acontece? Ele vai entrar na bolha anti-bolsonarista. E qual que é a vantagem dele? Quando ele entrou no debate, já no primeiro minuto, ele já está ganhando do Lula. Por quê? Porque ele está sendo assistido pela outra bolha, tá certo? E o pessoal que assiste só a outra bolha, né, vai receber a presença do Bolsonaro como ele é, sem esse filtro, sem essa narrativa, né, colocada pela bolha antibolsonarista. Então, no momento do debate, né, o Bolsonaro aparece nu e cru, como ele realmente é. Não é aquelas frases que ele dizia antes,
aquela coisa quando ele era provocado e ele se irritava e falava aquela coisa toda, né? Quer dizer, aquele Bolsonaro antigo, né, ele hoje não é mais aquele, é outro. Mas esse, a Globo e essa mídia, o UOL, tenta não mostrar. Mas quando existe o debate, ele se apresenta dessa forma. Então, o que aconteceu? Quando o Bolsonaro entrou no debate, nesse momento, ele entrou na bolha dos antibolsonaristas, tá certo? E se apresentou. E nessa apresentação, ele se mostrou um homem equilibrado, tranquilo, né? Ao passo que o Lula estava mais inseguro, estava mais agitado, né? Tanto que ele perdeu a noção do tempo, foi falando, né, loucamente, deixando o tempo passar. O Bolsonaro calmo ali, até colocou a mão no ombro do Lula. O Lula não sabia o que fazia, se tirava a mão ou se deixava, entendeu? Então houve aquele momento em que o Bolsonaro e o Lula juntos, os dois puderam comparar, e aí sim, sem aquela narrativa, sem aquele envenenamento da bolha anti-bolsonarista, o povo que assiste, né, essa bolha pôde ver um Bolsonaro mais tranquilo. Tá. E o que acontece, por exemplo, se o debate fosse na Jovem Pan? A Jovem Pan promoveu debates, né, e o Lula não foi. Por que o Lula não foi? Olha, se a bolha do Bolsonaro, que é a bolha onde a Jovem Pan está, né, é o pessoal que gosta de assistir, ia receber o Lula lá, o Lula ia poder falar por um público que não é o público dele, quer dizer, ele podia ampliar a sua ação, assim como é interessante o Bolsonaro se apresentar de forma pura, assim, né, in natura, né, na bolha dos antibolsonaristas. Também seria interessante para o Lula se apresentar na bolha dos bolsonaristas, né? Mas por que o Lula se negou aí nos debates da Jovem Pan, se negou a dar entrevista na Jovem Pan? Ora, seria interessante para ele, por exemplo, se apresentar para esse público. Olha, não é? Você fala, olha, eu já falo para a minha bolha. Se eu quero conquistar mais eleitores, eu tenho que falar para a bolha do outro, do meu concorrente. Eu tenho que entrar na bolha dele para falar. Mas por que o Lula não quis entrar na bolha do Bolsonaro para falar? Entendeu? Por quê? Porque ao fazer isso, o que acontece? Ele vai estar levando o seu público para assistir à bolha do Bolsonaro. Entendeu? Quer dizer, é uma forma de promover a bolha do Bolsonaro para um público que automaticamente ele está ali mantendo no seu quadradinho. Ele não quer que esse público, né, se disperse, que vá assistir uma mídia anti-bolsonarista, uma mídia que é a favor do Bolsonaro, entendeu? Por quê? Porque eles acham que, não, eu consigo convencer, a gente tem um lobby aqui, um pool de emissoras, né, um monopólio de mídias, né, que a gente consegue se colocar contra o Bolsonaro e favorecer o Lula nesse aspecto, tá? Então, neste ponto, nesse quesito, o Bolsonaro já ganhou. Por quê? Porque o Bolsonaro ele ampliou a sua penetração nesse público, que é a bolha dos anti-bolsonaristas. Porque quando você fala na Band, no UOL, no Terra, na Folha de São Paulo, né, nesses outros programas que são anti-bolsonaristas, se você fala sem filtros, se você fala de forma in natura, você está conseguindo, né, furar essa maquiagem que é dada para demonizar o candidato Bolsonaro. Você consegue se apresentar de forma mais pura. E aí o Bolsonaro ele foi, né, brilhante na sua forma de se colocar, né, se mostrou tranquilo. Em nenhum momento ele perdeu a estribeira. O Lula não conseguiu tirar ele do sério. Então, neste quesito, lógico que o Bolsonaro ganhou nesse debate. E se existe um público que já decidiu, esse público dificilmente você vai virar. Mas o indeciso ele adora assistir, né, às vezes, um debate para ver se ele consegue tirar uma dúvida do que ele quer, entendeu? Outra coisa, o indeciso que está na bolha anti-Bolsonaro, que assiste só assiste a mídia anti-Bolsonaro, ao ver um Bolsonaro assim, né, in natura, da forma como ele é hoje, da forma como ele está hoje, ele pensa duas vezes. Ele fala, olha, esse cara não é o homem que eles pintam, não. Ele não é isso tudo. Então, o que acontece? E o Lula eu já conheço, o Lula já está ali, né? Quantos mandatos ele já teve,
Quantas eleições ele já disputou? O Lula é uma figurinha repetida, não preciso pensar para entender quem que é o Lula. Mas o Bolsonaro, como se apresenta hoje, né, ele ainda é uma coisa assim, uma incógnita para muitos que ainda estão assim querendo tomar uma decisão mais criteriosa, porque o indeciso é o voto mais difícil de conseguir, tá certo? E quando o Bolsonaro ele amplia sua ação, ele consegue entrar na bolha, né? Porque é raro, porque são 24 horas por dia só malhando, né? Quando ele se apresenta e essas inserções em debates ganham uma audiência muito grande, né? O Bolsonaro consegue furar essa bolha antibolsonarista e se apresentar, tá certo? Nesse aspecto, eu acredito que o Bolsonaro foi vencedor, tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês. Se você gostou, curte o vídeo. Se não gostou, comente, me xingue, né? A internet é isso, né? É a hora onde você pode colocar suas mágoas para fora, né? E fazer a sua vontade valer. Um abraço.